todas estão aqui comigo. E aí, em seguida, a gente já pode passar para o Rogério. Então, acho que a Unisol, então, já aproveita e faz a acolhida, né? E depois o Rogério já se apresenta para o grande grupo. Eu vou me apresentar, eu sou Rejane, sou mobilizadora da Unisol, e vou estar aqui acompanhando vocês, colocando a lista de chamada no grupo e aqui pelo chat também. Então, eu sou a Bessa, trabalho ali no escritório da Unisol, a gente vai acompanhar da maneira que for possível o curso, acho que grande parte dos participantes já tiveram algum contato em algum outro curso de formação que a gente ofereceu, então, sempre que possível, estaremos acompanhando, mas o que a Rejane disse, cada curso a gente vê um mobilizador para poder acompanhar mais de perto e fazer esse suporte junto com a pessoa que vai ministrar o curso. Também tem a Bruna, que cuida da sala, fica sempre atento para receber a gente quando vai entrar, gravar quando começa a atividade efetivamente. E, então, quando nós não estamos, vocês podem conversar diretamente com os mobilizadores, com a Rejane, com tarde, a Bruna e com a equipe. Boa tarde. Oi, boa tarde, eu sou a Beth, estou tesoureira da Unisol. Hoje aqui estamos com uma reuniãozinha, vamos assistir o curso conforme dá, mas eu queria muito estar aí assistindo integral, porque isso me interessa bastante, tá, Rogério? Para te não me cobrar muito depois. Um abraço a todos e bom curso para todos. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Nelsa. Estou bem feliz de estar vendo esse novo momento de formação. A Unisol se sente muito orgulhosa assim, do trabalho que os mobilizadores fazem, no sentido da divulgação e do esforço que cada um e cada uma de vocês está fazendo de estar aqui nessa sala para esse debate tão importante, com gente bem representada de todo o estado. Estamos na sala em 39 pessoas, isso é maravilhoso, né? 39 e nós aqui estamos em 3, então nós estamos mais que 40 pessoas aqui juntos. E eu tenho certeza, assim como a gente já teve outro momento com o Rogério, que é o nosso contador, vai ser um momento de vocês tirarem as dúvidas, olhar muito para aquilo que vocês gostariam de... Que o Éder até antecipou aí, né? O Éder já estava querendo fazer o debate já. Então, é isso mesmo que tem que fazer. Tem que aproveitar quando a gente tem um acúmulo maior que a gente e poder perguntar tudo para que isso venha nos ajudar a tocar melhor nossas cooperativas, nossos grupos, nossas associações, né? Então, vai ser um curso bem legal e que motiva muito a estar, e o Rogério tem toda a pedagogia do mundo para poder dar conta desse tema, já que ele tem um conhecimento acumulado ali de muito tempo. Gente, aproveitem bastante, a gente está fazendo esse esforço de poder, de fato, provocar os cursos que venham de encontro às necessidades e às demandas que vocês trazem, e ainda temos aí muitos cursos pela frente, né, mas conforme vocês forem sentindo as necessidades, coloquem para quem está perguntando, para os mobilizadores, para que a gente possa poder dar conta e fazer os cursos que venham a reforçar a nossa ação. Um bom encontro a todo mundo, aproveitem bastante, que nós vamos sair mais fortes depois desse curso que vai começar hoje. Passar a palavra, então, para o Rogério. Oi, pessoal, já abriu o microfone? Sim, estamos te escutando. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Então, a gente está aí mais uma vez, né? A gente já não faz muito tempo trabalhou num curso já com um aspecto mais amplo. Eu me chamo Rogério, sou advogado e contador. Sou mais contador que advogado, que eu vou falar mal dos advogados aqui durante a conversa, vocês vão saber. E trabalho há bastante tempo já com organizações sociais, associações e cooperativas e tal. Então, como a Nelson disse, a gente tem um acúmulo, né? Não sabe tudo, a gente sempre está fazendo
integrações e conversas com outras organizações, com outros profissionais, que a gente vai construindo, né, ao longo da caminhada aí os nossos conhecimentos e os nossos métodos, vendo situações específicas e aprendendo também com o dia a dia de vocês para encontrar soluções. Nós temos aqui, a gente fez um curso, como eu falei para vocês, foi bem mais extenso, eu já não lembro há quanto tempo, acho que uns 6 meses atrás, e aí agora nós conversamos, a Unisol pediu para que a gente fizesse algo mais direcionado, para questões mais práticas, né, e tal. Eu não sei se todos receberam, um roteiro que a gente fez ali, nós teremos 6 encontros, né, nas terças e nas quintas, de 2 horas. O tempo é relativamente curto, assim, mas vamos tentar ser bem objetivo aqui. E uma coisa que até eu estava falando com a Regiane ontem, né, até agradecendo ao Unisol aí pelo convite, é sobre essa interação com vocês, né? Então, a gente sabe que a gente precisa construir um conteúdo, construir um caminho no conhecimento, né, para chegar lá na hora de fazer a coisa na prática, mas a gente sabe que as dúvidas vão surgindo, até o Éder estava aí me provocando, né, já no início da reunião, com uma questão bem específica. Então, eu ia propor, de repente, Regiane, não sei o que todos acham, da gente fazer, vai ser até às 16 horas, eu fazer tipo 1 hora de fala aqui, mais ou menos, né, que vai dar ali por volta de 3h15, e aí a gente abre para questionamentos. Não sei se está bom, assim, 30 e 40 minutos para a gente levantar alguns pontos. Ou fazemos durante a intervenção, o que tu acha, Regiane? Sim, a gente poderia fazer assim, e daí também gostaria de combinar que vocês daí, durante a fala do Rogério, deixem os microfones desligados para não ter microfonia, e depois que ele terminar a fala, a gente abre para os questionamentos, e daí cada um vai clicando ali onde tem a mãozinha, ou também pode estar colocando a dúvida ali no chat, que o Rogério vai respondendo. Muito bem. E também já me coloco à disposição, eu estou lá no grupo com vocês também. A gente, né, até para essa parceria com a Unisol, a gente se coloca à disposição para esclarecer questionamentos, mesmo fora aqui do curso, em outro momento vocês podem me contactar e a gente podendo estar auxiliando, a gente auxilia. Eu queria partilhar com vocês, eu partilhei aquele roteiro, é uma proposta, né? Uma ideia de caminho, de construção ali de conhecimento, vocês se avaliar lá para os 3 últimos encontros, que a gente vai para a prática de como que a gente vai redigir documento, como que a gente vai fazer a nota fiscal e tal. Pode ser que isso aconteça antes, né? Senão daqui a pouco a pessoa, só vou lá nas últimas 3 porque é a hora de fazer o negócio. Mas eu vou dizer para vocês que, primeiro, que isso pode ser antecipado, de acordo com o andamento da nossa conversa, e durante todo o tempo a gente vai estar trocando ideia e passando informações e dando dicas de algumas coisas que a gente vai fazer na prática lá no final, né? Então aquela é uma proposta, um roteiro, se vocês receberem daí uma lida sobre o que a gente vai tratar, e vamos construindo, né? Vamos botando aqui uma pedrinha, vamos construindo a nossa escada aqui para subindo até chegar ao ponto de fazer as nossas coisas na prática. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu ainda não sei, mas para a próxima vez eu vou saber uma forma de compartilhar a tela com uns slides que eu fiz e com a minha imagem junto para a gente ir conversando, mas hoje eu não sei fazer isso. Então, quando eu compartilhar a tela, eu vou desaparecer, vocês vão ouvir só a minha voz. E também não sei se eu vou ver vocês, mas vamos adiante aqui, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Compartilhar. Se vocês puderem, só me avisa quando aparecer. Sim, está aparecendo já a apresentação. E ali no chat pediram se tu tiver fone para colocar, para ficar melhor o som. Mas e agora? Tá melhor? Sim, ficou mais alto. Tá, então tá. É que o microfone estava um pouco abaixo
mais longe aqui da minha voz, mas vamos lá. Então, vamos seguir adiante. Tá? Se tiver problema com a altura, vocês vão me falando. Muito bem, aí, primeiro, como eu falei, a gente fez um curso não faz muito tempo, que a ideia era ser mais amplo, né? A gente aprendeu, foi longe, tratou questões legais e constitucionais, inclusive, né? Mas o objetivo desse curso aqui, ele é fazer uma formação um pouco mais, de um modo mais sintético, né? A gente vai passar ali pelas leis que regem a questão de pessoas jurídicas, Constituição, mas nesse momento o nosso foco vai ser associações cooperativas e os MEIs, que hoje é um instrumento muito utilizado pelos empreendimentos de economia solidária, né? Então, nós vamos abordar as questões da personalidade jurídica, depois nós vamos ver o que é, o funcionamento dessas pessoas jurídicas, os registros nos órgãos públicos, né? Como que a gente faz e como que a gente tem que cuidar para as manutenções deles. E a questão que interessa bastante, que é a questão da operacionalização das finanças, né? Que seria a questão das vendas, das compras, prestação de serviço, emissão de notas fiscais, impostos e a contabilidade. Então, o objetivo aqui nosso é tratar basicamente assim, né? Destaquei o principal, assim, de modo sintético, né? Questão de associações cooperativas e MEIs, para tratar da personalidade delas, o seu funcionamento, registro e finanças. Então, basicamente, vamos passar por esses pontos aí. E aí, desse conteúdo, daquilo que vocês tudo receberam naquele roteiro, eu tenho esses dois grupos aqui, né? Nós chamamos de obrigações sociais e obrigações fiscais e contábeis. Nós vamos tratar desses dois pontos porque eles se interligam, tá? Então, quando você estiver lá na frente vendo como é que faz uma nota fiscal, tem coisas que nós vamos ver nessa primeira parte que vão ser essenciais para a gente poder definir bem os métodos e as coisas que a gente faz. Então, numa parte que nós tratar de obrigações sociais, nós vamos conhecer os tipos de sociedades, que as cooperativas são uma sociedade, as associações são sociedades, né? Então, a formalização delas, onde e como se registra, e não só onde e como se registra, mas onde e como a gente mantém os registros atualizados. Nós vamos tratar de estatuto e atas e os controles sociais. O que são os controles sociais? São tanto os internos da própria organização, quanto os externos do governo, da sociedade civil. E o outro grupo de conteúdos são as obrigações fiscais e contábeis. Fiscal é tudo que a gente trata de imposto, tá? Que vai ser questões tributárias, emissão de notas, pagamento de impostos, condomicídio, e a contabilidade, que também se interliga com esse aspecto dos impostos. Então, ali nós vamos tratar como é que a gente faz e como é que mantém o registro nos órgãos públicos, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. As obrigações tributárias dessas pessoas jurídicas, né? Principal e acessória, sendo que a principal é o imposto, acessória é as declarações que a gente tem que fazer para manter a regularidade dessas organizações. Nós vamos ver a questão de emissão de notas fiscais e vamos tratar da contabilidade também, tá? É a contabilidade no sentido mais amplo, assim, a gente não vai fazer um mini curso de contabilidade, não é essa a ideia. É entender como é que isso dialoga, a contabilidade dialoga com as nossas organizações e quais são os objetivos da contabilidade e no que ela pode nos ajudar. Aí nós temos o nosso cronograma, ele está aí para o dia, as obrigações sociais, que é essa primeira parte, a gente vai, a princípio está previsto lá naquele roteiro, 19, 21 e 28, as obrigações fiscais e contábeis 3, 5 e 10. Mas, como eu falei, assim, nós vamos tratar de todos os temas durante todas as conversas. Tá? Então, e também a gente pode antecipar, de acordo com o andamento das coisas, algum desses pontos aqui. Mas a minha programação estava dessa forma aqui. Tá? Isso aqui é um resumo, esses dois quadros, né? É um resumo do que está naquela proposta de curso que vocês receberam lá no grupo, no arquivo de texto. Tá? Esse material aqui eu disponibilizo para vocês depois, em PDF, que a gente envia para os grupos. Que é esse documento aqui, todos receberam, acredito, tá? Eu até ia abrir ele aqui para a gente conversar.
Vocês ainda veem a tela, que é, né? Basicamente, aqui tem os detalhes do que nós vamos tratar lá, aqui nas abordagens, né? Cada ponto, de uma forma mais específica. Depois vocês podem ler, certo? E aí nós vamos aqui iniciar a nossa conversa por um caminho que nós estamos aqui ainda numa introdução das coisas, né? Nós precisamos entender quais são as bases legais do funcionamento dessas organizações, tá? Nós vamos precisar entender como que a gente vai funcionar essas organizações. Aí a nossa base legal, né, nós vamos ter muitos, isso aqui é importante vocês entenderem, porque às vezes a gente chega lá na frente, por que aqui é de um jeito, por que no município tal é de um jeito, o município X é do outro, por que no Rio Grande do Sul funciona assim, por que em Santa Catarina funciona assado, por que na Bahia funciona diferente. E aí nós vamos aqui, não dá para a gente chegar lá na parte de construir nossas organizações e de fazer nota fiscal sem entender como que essa máquina funciona, tá? Então, nós vamos usar a Constituição Federal, as legislações tributárias dos estados e dos municípios, leis trabalhistas e previdenciárias, as leis civis, que rege ali a constituição das organizações, um pouco de legislação contábil e normas de conformidade. Então, basicamente, nós vamos transitar, não vamos ficar lendo artigo de lei, não é essa a ideia, mas é só para vocês entenderem como que o aspecto do que a gente vai tratar, ele é bem amplo, e aí tem a ver com um ponto que eu vou falar para vocês no final dessa introdução aqui. Tá? Das bases legais, que era aquele desenho que estava lá, é isso aqui, está no material também, né? E aí a gente começa tendo que entender essa questão do Estado nós tratamos de uma forma bem aprofundada no outro curso que nós fizemos, né? Embora, não sei se o público que está aqui, muitos podem ter participado lá, mas a gente não consegue avançar muito nesse entendimento do Estado aqui, porque nós vamos precisar trabalhar com questões mais práticas. Mas, basicamente, nós precisamos entender que o Estado, quando a gente fala Estado, a gente vai estar falando da União Federal, o governo federal, dos estados, que são as unidades federativas, e dos municípios. Né? Por quê? Porque tudo que nós fizermos em relação ao registro das organizações e em relação à emissão de notas fiscais e impostos, elas estão diretamente ligadas com esses três entes que se chama Estado. Né? Então, vamos precisar diferenciar. Assim como eu estava falando com o Éder, de diferenciar o que é pessoa física e jurídica, nós vamos precisar saber diferenciar o que é União, Estado, o que é município, o que é União, unidade federativa e o que é município. Tá? E aí, tem essa coisa, o Estado, vocês viram lá esses três entes ali, e nós temos o que se chama competência legislativa, que é assim, quem faz o quê? Que tipo de lei cada um pode fazer? Então, a União, a Constituição vai dizer que ela pode fazer algumas leis, tratar de alguns assuntos. Os municípios e os estados têm uma outra parte que diz o que eles podem fazer. Então, nem todo mundo desses três entes pode fazer tudo. Tá? Isso tem a ver com o nosso tema, tá, gente? Importante. Então, lá nas competências legislativas, de fazer lei, vai estar dizendo assim, ó, o que a União pode fazer, né? E o que todos aqueles três que nós vimos lá como Estado podem fazer. Então, a União, diz lá, isso aqui são exemplos, tá? Então, a União, ela pode fazer lei sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito eleitoral, agrário e tal. E, no artigo 24, diz que os três, a União, os estados e os municípios, podem fazer certas leis. Está destacado as leis que nos interessam para o nosso assunto. Nós não vamos tratar de lei penal, então não nos interessa o que a União faz sobre lei penal. Mas, por exemplo, a União faz lei sobre direito civil e o direito comercial. Então, quando a gente estiver registrando a nossa associação, a nossa cooperativa, mantendo as nossas atas em dias,
são leis da União que regem essa matéria, né? Ao contrário, quando a gente estiver tratando de questões de impostos, notas fiscais e circulação de mercadorias e serviços, nós vamos estar tratando de um tema que tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios podem fazer leis, porque está ali no artigo 24. Qualquer um desses três pode fazer leis que tratem de temas tributários. Então, nós vamos ter o imposto e o método de Santa Catarina, da Bahia, do Tocantins, do Rio Grande do Sul. Vindo para um ponto mais específico, vamos ter o município de Porto Alegre, o município de Salvador, o município de Torres, cada um fazendo a sua lei tributária. É óbvio que existe uma regra que rege tudo isso, mas cada um vai ter a sua lei, né? Então, quando a gente estiver lá na parte prática de fazer a nota fiscal, de pensar o nosso estabelecimento, de calcular imposto, isso aqui vai ser considerado, porque todos os três fazem lei sobre direito tributário. E o direito tributário não é só o imposto. Quando a gente vai lá no município para pegar o alvará do nosso estabelecimento, isso é direito tributário também. Porque ali, na concessão do alvará, já tem a classificação de que tipo de atividade eu posso exercer, logo, como que eu vou emitir a nota fiscal, se vou emitir ou se eu estou dispensado, e quanto que eu vou pagar de imposto. Tá? Então, esses três entes aqui, ó, Estado, União, Unidade Federativa, União e municípios, fazem leis que interagem com os nossos temas, que é direito tributário e direito civil / comercial. E aqui tem um desenho sobre essa coisa, né? Uma imagem, né? Do que está escrito lá na Constituição. Como exemplo só, a União vai fazer o Código Civil, que rege o registro das associações, vai fazer lei de microempresa e empresa de pequeno porte, que vai tratar dos MEIs, que é um dos nossos temas. Os municípios vão fazer o seu código tributário do município, que vai dizer como é que concede o alvará, quanto custa a taxa de licença, se paga imposto de serviço, se a nota fiscal é eletrônica ou é no papel. Tá? E o município também faz leis de organização local. Onde é que isso entra para nós, lei de organização local? Quando o município diz assim, a indústria não pode instalar na área X da cidade, então ela não vai te conceder a licença. Isso quem faz lei sobre é o município. Os estados vão fazer lá o seu regulamento do ICMS, que é a circulação de mercadorias, o imposto, né? O IPVA, que é de veículos, né? E vai fazer ali, que já não nos compete muito, que é sobre orçamento, o seu orçamento do Estado. Mas isso aqui é um desenho de como que essa coisa funciona, para quando a gente chegar lá na prática, a gente não ficar perdido. O Rogério me disse que era de tal jeito, mas aqui no meu município é de outro jeito. É porque o município que você está fez a sua própria lei e quem está lá no município precisa conhecer a lei tributária daquele município. Tá? E aí, gente, eu quero fazer uma propaganda que ela não é minha, não é para mim. Ela é uma propaganda para os profissionais da contabilidade. Né? Por incrível que vocês que eu ia falar mal de advogado, eu sou advogado também. Porque, assim, eu vejo muita situação em que, às vezes, o pessoal ou vai se consultar com o advogado sobre essas questões que está aqui no lado, que eu vou falar depois, ou, às vezes, para constituir a organização. Os advogados são importantes, eles entendem, dependendo da área que milita, ele vai entender da lei, vai saber registrar e tal. Mas, muitas vezes, chega para mim situações, para mim como contador, em que, às vezes, o advogado, por não ter a prática do contador, do dia a dia, ele acaba pecando, porque, às vezes, as leis são genéricas, né? A lei tem lá diz como que faz, aí quando você vai lá no município fazer, vai lá no cartório registrar a tua associação, vai lá na junta comercial registrar a tua cooperativa, a coisa não funciona bem com aquela simplicidade da leitura da lei, tá? Então, a figura do contador, a profissional, é essencial para vocês poderem
cuidar bem dos estabelecimentos de vocês. O contador, ele vai saber fazer o registro do empreendimento de vocês. Ele vai saber fazer o cadastro nos órgãos públicos locais. Ele vai ajudar vocês na obtenção de licenças, vai ajudar na emissão das notas fiscais, né? Porque a gente não vai sair daqui sabido, mestre, fazer nota fiscal. Eu mesmo, quando vou fazer determinadas notas, eu às vezes fico em dúvida, tenho que consultar alguma coisa e tal. Vai calcular imposto, vai ajudar vocês com folhas de pagamento, se vocês precisarem contratar, às vezes, alguém para trabalhar com vocês. Questões de previdência social. As obrigações fiscais, a gente fica pensando, é aquele assunto de antes, né? As declarações do MEI e do imposto de renda pessoa física são um tipo de obrigação fiscal, não é só pagar o imposto, tem que fazer a declaração também, isso é uma obrigação, né? O contador vai ajudar com isso. E, por fim, a minha sugestão aqui, duas coisas, né, que não está escrito, tem 3 coisas, né? Uma que não está escrita aí. Primeiro, o ideal é que vocês tenham um profissional próximo de vocês, e às vezes próximo que eu digo, inclusive, geograficamente, né, bem próximo, que conheça a realidade da região, as prefeituras, o estado, a legislação local, não que um de fora não possa fazer, eu tenho muitos clientes fora daqui da minha região, mas é porque a gente também se dispõe a fazer isso, e nem todo contador se dispõe a conhecer a legislação de fora da onde ele atua. Ser um profissional de confiança de vocês, e uma coisa que eu vou dizer, quando vocês buscarem esse profissional, tudo mediante contrato. O que é contrato? Não busque um contador para ser aquele avulso que você vai lá uma vez por ano pedir alguma coisa para ele. O ideal é que se negocie um contrato para que ele... O que é o contrato? É um contrato de prestação continuada, em que ele vai pegar o teu CNPJ, vai pegar a inscrição de vocês e vai dizer, me dá aqui que eu vou cuidar. Tudo que mudar na legislação, tudo que precisar declarar, tudo que precisar fazer, eu vou fazer para você. E o contrato vai garantir para vocês, que vocês vão pagar um valor para ele, mas ele ficou responsável pela organização de vocês. Então, usar o contador de forma avulsa, agora eu acho que eu preciso de um contador, eu procuro. Porque quando você chega lá, não é porque ele não quer te ajudar, é porque às vezes ele já não consegue mais, porque já passou um prazo, porque já mudou um método, vocês já vão ter que pagar uma multa, vai ser mais difícil de resolver, entendeu? Então, assim, eu sempre aconselho, às vezes o pessoal me liga e pergunta uma coisa, e você não tem um contador aí? Não é porque eu não quero ajudar, é que às vezes eu sei que uma pessoa mais próxima, um profissional mais próximo, vai ser mais fácil de dar esse apoio, tá? Então, fiquem atentos para isso, se precisar da ajuda da gente, mas sempre vocês vão encontrar esse profissional, ele é essencial aí para ajudar vocês nesse caminho, tá? Isso aqui era uma introdução para a gente começar a conversa. E eu estou falando aqui, não sei se todos estão aí ainda. Todo mundo? Tá, agora eu tô vendo aqui para todo mundo. Deixa eu só pegar aqui o meu próximo slide, aí eu vou compartilhar com vocês. Estamos bem até aqui? Se um só me responder, já tá bom. Tudo ok, a gente viu toda a apresentação. Eu acho que já... Não sei o que tu acha, Rogério, ver se alguém tem alguma dúvida sobre esse primeiro conteúdo que tu colocou, daí se alguém quiser já fazer alguma pergunta agora. Pode ser, acho que é legal. Enquanto eu vou achando o meu arquivo aqui. Isso. O Irã colocou no chat que ele tem dúvidas sobre emissão de DANF. Isso daí vai ser quando tu for explicar sobre nota fiscal, né? Então, assim, nós vamos entrar bem nesse ponto. Nós podemos hoje, no momento ali que a gente abrir para perguntas, se for uma questão que não for aprofundar muito, eu posso dar uma passada com vocês sobre essa questão de DANF, vamos falar sobre isso. Mas aí, nesse momento, eu acho que continuar nesse rumo aqui, porque a gente vai tratar das associações aqui, de algumas... Precisa avançar no nosso tema. Não sei se pode ser, Regiane? Acho que é melhor, né? Pode, que ninguém fez nenhuma pergunta, a gente pode dar sequência, então. Tá. Então, a gente deixa essa parte do DANF lá pro nosso momento ali, a nossa meia hora de conversa, né? Vai ser compartilhar de novo com vocês aqui.
esse material que eu vou abrir aqui na tela, gente, ele é um pouco mais extenso, mas eu vou tentar, e ele é essencial, assim, porque ele vai nos ajudar em 3 pontos, nos 2 pontos da nossa conversa. Já compartilhou aí, Regiane? Sim. Tá. Então, como a gente viu lá no início dos objetivos, nós vamos tratar desses 3 tipos jurídicos. Na verdade, não está escrito outros tipos, né? Que seria o empresário individual, o MEI, tá? Que a gente tem bastante aqui no nosso meio. Nós vamos tratar desses 3 tipos aqui, mas existem outros tipos de empresa, outros tipos de pessoas jurídicas, tá? Nós vamos focar nesses aqui porque é o que nós mais temos aqui nos empreendimentos. E aí, vocês lembram que eu falei lá da lei, né? Então, nós vamos ter legislações que tratam dessas coisas, como constitui empresa, como que funciona e tal. Então, nós temos o Código Civil, que é feito pela União, né? E nós temos, assim, tratando os nossos temas, o Código Civil e a Lei das Cooperativas, que é de 1971, tá? Aí, uma coisa que tem a ver com o nosso tema, que é assim, nós precisamos saber, ter bem claro o que é a diferença entre pessoa natural, a pessoa física, que tem CPF, e a pessoa jurídica. Tá? A pessoa jurídica ela é uma ficção, ela não existe, ela é inventada por nós, de acordo com o que está na lei. Então, uma pessoa, né, a gente nasce, a gente existe, então, a personalidade civil de uma pessoa natural, por exemplo, tem CPF, começa com a vida, né? Então, é o que a lei vai chamar de pessoa natural, é o que nós chamamos de pessoa física, né? E nós temos a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é uma entidade, ela é um grupo de pessoas físicas, geralmente, né? Então, juntamos ali algumas pessoas físicas, CPFs, constituímos uma pessoa jurídica. Ela passa a ser um outro ente, uma outra coisa, para o Estado e para a sociedade. E isso precisa ficar muito claro, porque precisa ser diferenciado, porque muda a questão de impostos, muda a questão de responsabilidade civil, muda N coisas. Então, a pessoa jurídica, ela é uma constituição de um grupo de pessoas, e eu só vou falar dos temas que estão grifados. Ela não... essas pessoas físicas, o CPF, ela não se mistura com a pessoa jurídica. São coisas totalmente diferentes. Um exemplo, eu vou usar muito o exemplo do Éder. Ele me fez uma pergunta que eram coisas bem diferentes. Uma era a pessoa jurídica do meio dele e outra era a pessoa física. Então, são declarações diferentes, são situações diferentes, eles não se confundem, tá? As associações, as cooperativas e os MEIs são pessoas jurídicas, tá? E aí, vocês lembram, uma pessoa jurídica tem aqui, né, o seu CNPJ, essa coisa vocês conhecem. Isso aqui é o primeiro cadastro de uma pessoa jurídica, é o CNPJ, o cadastro, inscrição, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Então, dentro de uma pessoa jurídica, existem várias pessoas físicas. Às vezes é uma só, né? Mas geralmente são várias. E aqui vem a lei, né? Eu não vou ficar lendo a lei para nós, como eu falei, eu vou disponibilizar esse material, mas a pessoa jurídica não se confunde com sócios. Isso é o que está escrito na lei, e eu acabei de falar para vocês. Né? Aí, o cuidado que nós precisamos ter no aspecto tributário e no aspecto da movimentação financeira e contábil. Tá? Porque, assim, ele não se confunde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas... se a gente não tiver registro contábil adequado, se a gente movimentar recurso da pessoa jurídica numa conta de pessoa física, ou de pessoa física na conta de pessoa jurídica, pagar lá a escola, sei lá, pagar o quê? Uma conta de uma loja de roupa com o cheque da pessoa jurídica, ou o cartão, vai fazer confusão patrimonial. E a lei prevê que, havendo confusão patrimonial, mistura de dinheiro de um lado para o outro, de movimentação, passa todo mundo a ser responsável. Então, se abrir uma pessoa jurídica, né, tem lá o seu patrimônio pessoal, a sua casa e tal. A partir do momento que você confundiu o seu patrimônio e o seu empreendimento ficou devendo, o banco executou, o Estado está cobrando imposto, os seus bens pessoais da pessoa física vão acabar respondendo por isso.
Então, no aspecto da contabilidade, é importante não causar confusão patrimonial. Quando vocês operarem a venda de uma coisa, o recurso entra na conta bancária, se for o caso, da pessoa jurídica e não da pessoa física, para não fazer a confusão patrimonial. Tá? A pessoa jurídica, aí vem para o nosso, vamos entrando aqui nos nossos temas, né? A pessoa jurídica, ela começa a existência com a inscrição do ato de constitutivo. O que é um ato constitutivo? Nos nossos casos aqui, a associação e cooperativa é o nosso estatuto social. Né? Ao contrário da pessoa física, a gente nasce, o familiar vai lá, o pai vai lá no cartório, faz o registro, a nossa certidão de nascimento. A pessoa jurídica, ela nasce com o registro do ato constitutivo. Fiz o estatuto, aprovei, levei para o cartório e registrei, já nasceu a pessoa jurídica. E, né, o que são esses atos constitutivos? Nos nossos 3 exemplos, tem 3 aqui. O contrato social, no caso, no nosso aqui não é, o contrato social não tem. Numa empresa, uma sociedade comercial, aí vocês vão ver a figura do contrato social. No nosso caso, dos temas que a gente está tratando, associações cooperativas, nós temos o estatuto social, e no caso dos MEIs, nós temos o registro de empresário. Tá? Então, esses documentos são o ato constitutivo registrado, eles são a certidão de nascimento da pessoa jurídica. Tá? Então, pensem no estatuto como a certidão de nascimento da pessoa jurídica, né? Que vai dizer, inclusive, todas as características lá, né? Quem é o pai, quem é a mãe, quando é que nasceu, tudo isso vai estar escrito lá no estatuto, tá? É o responsável. E nós temos aí as pessoas jurídicas. Nós temos a pessoa jurídica, ela tem também diferenciações. Nós temos direito privado e direito público, né? Nós estamos fazendo aqui um curso que ele está sendo financiado por um convênio com recurso do Ministério lá da Cidadania, que é a União, é uma pessoa jurídica do direito privado, ela tem o CNPJ, direito público, mas tem lá suas regras, né, de funcionamento. Então, aqui não tem muito interesse para nós, mas direito público é a União, os estados, os municípios, as autarquias, tudo isso aqui é pessoa jurídica de direito público. E no nosso caso, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, que é particular, né, das pessoas. Não é mais do governo, não é mais do Estado. Então, nós temos na lei uma lista, né? Ele lá diz o que é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, as associações e as sociedades são pessoas jurídicas de direito privado. Vocês vão ver lá na ata, no estatuto de vocês. A associação tal, a cooperativa tal, pessoa jurídica de direito privado. Isso é relevante, porque isso envolve a questão da emissão de notas, de impostos, de registro. Então, direito privado. As associações e as sociedades. Ali na lei só fala sociedades, e a cooperativa ela é uma sociedade cooperativa. E, então, né? Pessoas jurídicas e direito privado que nós vamos tratar. Então, vindo lá, as associações, as sociedades cooperativas e as empresas individuais, os MEIs. São as que nós vamos tratar aqui. Vamos ficar nesses aqui. O MEI tem uma questão muito pontual e muito específica, que lá na hora de tratar dos registros e das notas, nós vamos avançar nesse ponto, tá? Mas aqui, eu vou fazer essa diferenciação entre as cooperativas e as associações. Primeiro ponto é que elas têm de características em comum, sabe? As sociedades e as cooperativas, e as associações, elas são uma coletividade. Então, várias pessoas físicas, pessoas naturais, formam essa pessoa jurídica. Ela é regida por um estatuto social, que é a certidão de nascimento. A Assembleia Geral detém todo o poder. É como se fosse o pai e a mãe, né? Quem manda e desmanda. Tanto que ela aprova o estatuto social, ela altera o estatuto social, ela elege, ela remove de administradores, ela muda o endereço, é a Assembleia Geral. A administração também existe nas duas e ela é eleita
por essa Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela tem um monte de gente, não, tem que escolher alguém para assinar lá o contrato, o cheque no banco. Então, ela elege uma administração para gerir a organização. E a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal... Oi, não estou conseguindo ouvir. Não sei se deu um pane aí ou aqui. Mas alguém não está ouvindo? Eu estou escutando normal, não sei se mais alguém está com essa dificuldade ou se... Eu estou escutando aqui normal também. Eu tá normal. Ok. Normal. Tá aparecendo de novo aí, gente? Sim, está aparecendo. Então, as características dessas duas, né? Então, aqui, Conselho Fiscal, que é eleito, é independente e sem vínculos pessoais. Isso vamos conversar sobre na hora do funcionamento das organizações, das atas, tá? Então, e as duas, tanto cooperativa quanto associação, não têm finalidade de lucro. Então, essas são as características comuns entre elas, tá? Tem bastante diferencinhas na essência, tá, gente? Mas, no geral, é isso. São coletividades, estatuto social, a Assembleia tem o poder, uma administração é eleita, tem um conselho que fiscaliza, e ele é independente da administração, e as duas não têm finalidade de lucro. A ideia delas, as cooperativas e associações, é fazer com que os seus associados, os seus cooperados, possam ter um serviço, prestam um serviço para esses associados, esses cooperados, tá? Podemos esclarecer o que seria, como funciona essa coisa de a cooperativa presta serviço para os associados. Então, as características comuns. Aí, vamos tratar aqui das associações, tá? Então, nós precisamos, para pensar, cuidar do nosso estatuto, cuidar da nossa ata, cuidar das nossas assembleias, cuidar dos nossos registros, precisamos entender elas. Primeiro, a associação não tem fim econômico. Não ter fim econômico é diferente de não ter fins lucrativos. A cooperativa não tem fins lucrativos, essas associações também não têm. Mas as associações também não têm fins econômicos, logo, ela não é feita para vender coisas. Quando você vai circular bens e serviços, a figura jurídica ideal é uma cooperativa. Porque a lei diz que a associação ela não tem fim econômico, a ideia dela é que ela seja entidade de representação. Tá? Tanto que ela não tem responsabilidade entre os associados, assim, não é que nem uma empresa, uma sociedade que há vários sócios e eles têm responsabilidades um com o outro, né? Na verdade, o associado, um não tem obrigação para com o outro, no caso da associação, porque ela não tem fins econômicos, tá? Ela se caracteriza por ser uma organização da sociedade, é uma entidade privada, então pessoa jurídica de direito privado, ou seja, não tem vínculo com o Estado. Ela representa um determinado segmento social, sejam agricultores, sejam moradores de um bairro, sejam empreendedores da economia solidária, né, que são segmento social. Ela não tem fins econômicos e nem lucrativos, e ela busca mobilizar determinado grupo social, né? Então, ela é um serviço para a sociedade, tá? Então, quando eu digo que ela é uma entidade privada, ela não é poder público, não é governo, ela tem sua autonomia e sua independência, ela tem a sua autogestão administrativa, que é regida pelo Estatuto Social, que é a nossa certidão de nascimento, né? Isso como é que a gente vai ver. A Assembleia Geral, que nós falamos lá atrás. O que é a Assembleia Geral? A Assembleia é o conjunto de associados que se reúnem. Então, ela não é todos os associados. Ela é um evento e o associado que está lá, mediante convocação, é a Assembleia Geral e ele detém todo o poder. E isso é importante para a gente pensar nas atas e nas atas de Assembleia. Então, nós temos uma associação com 50 associados e tem 10 na Assembleia que atenderam a convocação, aqueles 10 detêm o poder supremo de fazer as coisas. Então, a Assembleia são os associados reunidos mediante convocação. Ela é o órgão máximo e se reúne ao menos uma vez por ano. O Conselho Fiscal, como eu falei, ele é independente.
e ele não faz parte da administração, uma grande confusão que as organizações fazem, tá? Conselho Fiscal não faz parte da organização, da administração. Ele é um órgão que ele serve para a Assembleia, porque a Assembleia elege o João e o Pedro para administrar. A Assembleia tem 20 pessoas, elegeu o João e o Pedro para administrar. E aí ele pega e diz assim, eu vou pegar mais 3 aqui, não vai ficar os 20 da Assembleia fiscalizando o administrador. Então ele pega 3 e diz, ó, vocês 3, vocês fiscalizam lá o João e o Pedro. Tá? O Conselho Fiscal, ele tem reuniões e atas específicas, livros separados e independentes da administração. Já vi muita associação com ata de Conselho Fiscal feito no mesmo livro de atas de administração. Isso é inaceitável, porque o Conselho Fiscal, ele é autônomo e independente. Ele precisa ter seus documentos e a sua organicidade. Tá? E ele se reúne pelo menos uma vez por ano, né, para fazer um parecer sobre a gestão dos administradores. Então, ele vai lá na Assembleia, do ano seguinte, e vai dizer, ó, Assembleia, o João e o Pedro, que vocês elegeram, fizeram uma boa gestão e eu recomendo que vocês aprovarem as contas deles. Tá? Então, nós vamos lá na hora das atas, lá, falar bem especificamente sobre isso. E a lei diz o que precisa ter um ato constitutivo, né, das associações, que é o Estatuto Social, que é o registro o Estatuto, o registro em cartório, e a lei diz tudo o que precisa ter num Estatuto. As associações, ela tem um patrimônio, mas ela não pertence aos associados, então, quando eu entro para uma associação, eu não tenho uma parte da coisa, como quando você vira sócio de uma empresa, por exemplo. Né? Eu viro sócio da Unisol, e a Unisol tem um prédio lá no centro de Porto Alegre, eu não passo a ser dono de uma parte do prédio, tá? Sou associado só. E as associações, assim como as cooperativas, elas têm livros dos seus registros. Então, precisa ter livro de ata das assembleias, que é o órgão supremo, um livro de atas da diretoria de administração para suas reuniões, um livro de atas para o Conselho Fiscal das suas reuniões, porque ele é independente, e os livros de registro contábil e fiscal, quando houver. Isso as cooperativas também têm. Eu vou agora avançar nas cooperativas, muitas coisas elas vão dialogar aqui com o que a gente viu até agora, né? Então, fazendo um parênteses aqui, essa parte vai ser curta, não vamos falar sobre as associações, vamos avançar as cooperativas até o fim, a gente trata de tudo depois. Então, a sociedade cooperativa, ela já tem já é uma outra ideia, tá? Eu vou começar aqui dizendo o que é a sociedade. São pessoas que se juntam para fazer uma determinada coisa, um empreendimento de atividade econômica, e eles partilham entre si os resultados dessa atividade econômica, né? Nos reunimos aqui, montamos um negócio e se a gente tiver lucro, sobra e a gente vender bem, vai ser legal para todo mundo. Se a gente não tiver, e for prejuízo, partilha entre todo mundo. Né? Não estou falando das cooperativas ainda, tá? E a sociedade, ela adquire a personalidade jurídica com a inscrição do registro. Isso a gente já viu lá atrás, né? O registro dos atos constitutivos. Dos tipos de sociedade, existem vários tipos previstos na nossa lei, e essa que está marcada em amarelo, as cooperativas, que é o que nós vamos tratar aqui. Então, a cooperativa, ela é uma sociedade. As sociedades cooperativas, elas estão regidas por uma lei específica, que é de 1971, e a ideia dela é juntar pessoas que fazem uma determinada atividade, que vão contribuir para o exercício de uma atividade econômica, que é para o bem de todos, em proveito comum, mas não tem o objetivo de lucro. Então, a cooperativa também não objetiva lucro, ela objetiva fazer com que uma determinada atividade econômica funcione. Então, vamos lá, temos um grupo de agricultor familiar, 10, e nós vamos nos juntar, montar uma cooperativa e comprar um carro, um veículo para transportar nossa produção, e vamos organizar a feira. Mas a cooperativa em si, ela não objetiva lucro, ela quer ajudar cada um dos agricultores a vender o seu produto. As características das cooperativas, então vou passar elas aqui.
Nós temos uma cooperativa, ela tem uma lei específica que trata dela, as associações não têm. Ela tem as suas regras estabelecidas no Estatuto Social, como é que ela funciona. Ela tem o objetivo de prestar serviços para os cooperados, um determinado grupo econômico, sejam costureiras, sejam artesãos, sejam agricultores. Ela não é uma sociedade de capital, ou seja, uma cooperativa está muito bem, eu vou lá e vou comprar umas cotas para eu me aproveitar do lucro. Não, porque a cooperativa não objetiva o lucro. Tem que ter um número mínimo de cooperados para funcionar, para passar a existir para funcionar. Não está sujeita à falência. Os cooperados contribuem. Se tiver perda, os cooperados têm que bancar essa perda. Se tiver sobra, pode ser distribuído para eles. Né? Ela é dirigida por um conselho de administração e fiscalizada por um conselho fiscal, um órgão independente que é eleito pela Assembleia. Isso é igual às associações. Ela tem o seu ato constitutivo, que é um estatuto social, como as associações, com a diferença, nós vamos ver lá na frente como que faz, que a associação ela é registrada em cartórios e as cooperativas, né, são nas juntas comerciais dos estados. E aqui é a parte da lei que trata de tudo que eu falei ali atrás, das características. Então, a lei, aquilo que está resumido nesses itens anteriores ali, nas duas telas, estão na lei das cooperativas, né? É um pessoal que se junta para exercer uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro. As cooperativas são sociedades de pessoas e não de capital, ou seja, não se entra na cooperativa se você não é daquele grupo econômico, para obter o lucro da cooperativa, né? Então, também está tudo aqui escrito no artigo 4º da lei, as características que eu falei lá atrás. Aqui tem um artigo da lei que diz essa coisa que eu falei, né? A Assembleia Geral dos Associados é o órgão supremo da sociedade. Então, a Assembleia Geral manda e desmanda na cooperativa. Ela constitui, ela extingue a cooperativa, ela elege diretores, ela destitui diretores antes do fim do mandato, ela, como diz o pessoal, manda prender e manda soltar, né? E aquilo que eu falei, que está marcado de amarelo no final, as deliberações da Assembleia vinculam a todos, ainda que estejam ausentes ou discordantes. Convocou a Assembleia, tem 50 sócios, foi 10, instalou a Assembleia Geral, órgão supremo, eram aquelas 10 pessoas reunidas, e tudo que eles decidirem vincula a todos os outros. Mesmo que eu não gostei da decisão, mesmo que eu não estava lá. Você foi convocado, e você, então, vai ter que aceitar a decisão dos outros. Por que eu estou falando isso aqui? Por isso que lá na frente a gente vai entender a importância de, se você vai fazer uma assembleia, fazer a convocação para a assembleia do jeito adequado. Se você não seguir a regra para fazer a convocação, um dos cooperados que não foi na assembleia pode derrubar uma decisão da assembleia porque a convocação foi feita equivocada. A convocação tinha que ser publicada no jornal, não publicou, eu não fiquei sabendo, então não vale a decisão da assembleia. Para vocês verem a importância de cuidar dos procedimentos de registro, de convocação, de assembleias e tudo mais. Vincula a todos, desde que os procedimentos sejam seguidos. Aqui são os quóruns de instalação das assembleias em cooperativas. A lei diz que pode até com 10 associados, imagina, uma cooperativa com 500 cooperados, pode instalar uma assembleia que vai ser o órgão supremo com 10, desde que esteja adequadamente convocado. E tomar decisões. E os outros todos vão ter que aceitar. Isso aqui é uma parte da lei que foi inserida por conta da pandemia, que foi a possibilidade das cooperativas fazerem assembleias por meios virtuais. Tem todo um regramento na junta comercial para fazer esse registro. Nós já fizemos alguns aqui, são complexos de fazer.
Por isso que eu falei, inclusive, procure, se for fazer, procure um contador, porque às vezes o advogado ele não conhece muito os métodos da junta comercial, pode se atrapalhar. As assembleias, existem tipos específicos. A assembleia ordinária é que trata de questões mais comuns, ela se reúne uma vez por ano e presta contas, os administradores prestam contas da sua gestão naquele ano anterior, né? Apresenta relatório de gestão, balanço, demonstrativo de perdas ou de sobras, né? E nessa assembleia, o Conselho Fiscal, que é um órgão independente, vai lá e diz, ó, fiscalizamos a administração neste ano que passou e encontramos um monte de coisa errada. Recomendamos que não aprove as contas. Ou o Conselho Fiscal vai dizer, olha, fiscalizamos tudo e estava tudo certo, a Assembleia pode aprovar as contas. A Assembleia se vincula ao parecer do Conselho Fiscal? Não, a Assembleia pode dizer, não, mesmo que vocês dissem que eles fizeram coisa errada, nós queremos aprovar as contas. Porque uma Assembleia é um lugar de debate. Se o Conselho Fiscal dá um parecer negativo, os diretores podem se defender e a Assembleia, como órgão supremo, pode dizer, olha, eu acho que mesmo com esse parecer do Conselho, a justificativa da administração me convenceu e eu quero aprovar as contas dele. Né? Tanto que o Conselho Fiscal, ele emite parecer, ele não emite decisão. Quem emite decisão e delibera é a Assembleia Geral. Aqui são artigos da lei que dão uma aprofundada, né, em pontos ali que podem ser tratados nas assembleias. Acho que a gente pode passar por isso. A administração, como eu falei, ela é eleita aqui são artigos da lei, isso é eleita pela Assembleia. O mandato não pode ser superior a 4 anos, né? Não pode estar previsto no Estatuto um mandato de 10 anos, tá? Mas é possível eleição, só tem que renovar ali, tem um percentual de renovação necessário. Aquilo que eu falei de novo, a importância do profissional, né? Vamos fazer uma eleição aqui, aí fizemos por nossa conta. Aí você não obedece à lei quando ela diz que é obrigatório renovar pelo menos 1/3 do Conselho de Administração. Chega na junta comercial, o processo é indeferido. Você não renovou nada, você botou os mesmos que estavam eleitos antes. O Conselho Fiscal também está previsto na lei. A lei escreve assim, ó, a administração da sociedade, ou seja, os gestores, será fiscalizada assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal. Está na lei também que a gente estava falando. As despesas de funcionamento das cooperativas, como elas operam com fins econômicos, não lucrativos, mas econômicos. Então, assim, se eu tenho sobra da cooperativa no fim do ano, eu divido para os cooperados, posso dividir. Se tem perda, deu um prejuízo de R$10.000 na cooperativa. Quantos sócios nós temos? Nós temos 50 sócios, tá lá, R$20 cada um. 20 não, é 200, errei. R$200 cada um. E a gente vai ter que cumprir essa perda. Está previsto na lei das cooperativas. Né? Que é esse artigo 89. O prejuízo verificado será rateado entre os associados. Se tiver sobra, pode ser distribuído também. Livros. Falamos lá dos livros das cooperativas. Né? Então, aqui nós também temos livros. A diferença é que nas associações não existe uma lei que fala quais livros tem que ter. Né? Aqueles livros que estão citados lá, eles são um consenso, porque o Conselho Fiscal é independente, então tem que ter seu livro. A diretoria se diferencia da Assembleia, logo tem que ter seu livro. A Assembleia é um órgão específico, logo tem que ter seu livro. No caso das cooperativas, está previsto na lei quais são os livros que ela precisa ter. Se as cooperativas de vocês não têm esses livros, providencie. Livros. Atas das assembleias, um livro separado. Atas da diretoria, administração, outro livro. Atas do Conselho Fiscal, mesma coisa das associações, independência. E aí, livros de registros contábeis e fiscais, que as associações também têm. Só que aí entra o livro de matrícula de cooperados e o livro de presença nas assembleias.
são os livros das cooperativas que estão previstos na lei. Se vocês têm cooperativas que não têm todos esses livros separados e adequadamente mantidos, providenciem. E aí está aqui o artigo, ali é um resumo, né? A lei das cooperativas, no artigo 22, ele diz: a sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros. A lei não diz que poderá. Quando diz pode, quer dizer que faz quiser. Deverá precisa ter. De matrícula dos cooperados, assembleias, dos órgãos da administração, que é a direção, do Conselho Fiscal, livro de presença dos associados e os livros fiscais e contábeis que estão previstos na lei tributária. E aí, né, tem uma regrinha que fala do livro de matrícula. Como que ele precisa ser constituído? O livro de matrícula, os associados serão inscritos em ordem cronológica, os dados da pessoa e tal. Então, assim, no caso das cooperativas, está bem especificado na lei como que esses livros, quais livros precisam existir, e o de matrícula de cooperados, como que ele deve ser organizado e mantido. Tá? Esses pontos todos a gente vai, estou passando por eles, a gente vai lá, quando falar dos estatutos, registros e atos, nós vamos ter que lembrar disso aqui, gente, todo mundo. Vamos fazer uma lembrancinha. Tá? E aqui tem uns 3 slides sobre um outro tipo de empresa, que é os nossos MEIs, né? Que é um empresário, que é a firma individual. A nossa lei também prevê aí a firma individual, que é o MEI. O MEI é uma empresa individual, uma pessoa. Então, a lei diz: considere-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, eu posso produzir, ser tipo uma indústria, posso só vender, comercializar, ou posso prestar serviço e ser um empresário. Aí diz aqui, a certidão de nascimento, ó, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis. Isso aqui, esse nome, Registro Público de Empresas Mercantis, é o que nós conhecemos por junta comercial, da respectiva sede. Então, se eu sou no Rio Grande do Sul, eu vou fazer o registro na junta comercial do Rio Grande do Sul. Se eu vou me instalar em Santa Catarina, o meu registro tem que ser na junta comercial de Santa Catarina. O MEI, como teve uma simplificação no processo do registro do MEI, então o MEI é um tipo de empresário individual. Então o processo de registro é mais simplificado, você faz pela internet, pelo tal do portal do empreendedor, né? Que lá você consegue abrir, alterar, baixar, fazer seus impostos, porque isso foi previsto na lei também, na Lei 123 de 2006, né? Que disse que a abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico. Então, em 2006 isso foi previsto e o Estado colocou em prática, né? Criou o portal, criou as ferramentas, e hoje tem aplicativo de celular e tal. Nós estamos aí com já muitos anos, né, da implantação do MEI. A diferença do MEI é que, embora ele sendo uma pessoa jurídica, que é um CNPJ, ele não tem personalidade jurídica. Isso aqui é uma questão bem... que está mais voltada para a questão, assim, de responsabilidade patrimonial. Por exemplo, você toma um empréstimo no banco, né? Numa empresa que não é um MEI ou um empresário individual, o banco só poderia tentar pegar para cobrar a dívida bens da própria empresa. No empresário individual, por exemplo, isso aqui não é muito tema da nossa aula, mas vamos lá. Ele pode ir nos bens pessoais. Então, você tem um carro lá no seu CPF, mesmo sendo uma dívida do teu MEI, no CNPJ, que você tomou um financiamento, pode pegar um bem pessoal teu. Questão de impostos também. Fiquei devendo imposto lá na empresa. Se é uma sociedade, não pode cobrar do sócio pessoalmente, a menos que tenha confusão patrimonial, que eu disse lá para o ministro, para vocês não misturar dinheiro pessoal com dinheiro das empresas, né? Mas fiquei devendo imposto do empresário individual, não paguei.
Se você tiver uma conta no banco no seu CPF, o dinheiro vai ser penhorado igual, porque ela não tem personalidade jurídica. Embora tenha CNPJ, não tem personalidade jurídica. E aqui, cumprindo a nossa meta, eu acho que eu avancei em todos os temas que eu estava esperando fazer hoje. Eu vou agora encontrar aqui um pouco compartilhando. Eu queria dizer para vocês que pareceu que eu passei um pouco rápido nesses temas, porque assim, a gente vai voltar neles, mas eles são essenciais assim, para a compreensão de tudo que a gente vai tratar aí para frente, né? Em todo momento a gente vai poder voltar aqui, a gente vai poder voltar nesses conceitos, na compreensão disso tudo, quando a gente estiver lá fazendo, pensando em constituir uma ata, um estatuto, um registro, para a gente relembrar esses pontos, mas nós não teríamos como ir direto para vamos ver aqui o livro tal, o livro contábil isso, a nota fiscal A, B ou C, sem a gente passar por esses conceitos, esse entendimento do tipo de funcionamento das organizações. Porque senão, às vezes, a gente se perde, chega lá na frente, mas por que isso está funcionando assim, tá? Aquilo que eu falei de impostos, né? Por que em Porto Alegre o MEI funciona de um jeito, né? Em Passo Fundo funciona de outro, em Brasília funciona de outro. Por que em Brasília, que tem uma loucura, Brasília, ela, como é estado e município junto, é uma coisa só, lá funciona bem diferente, né? Então, não sei se tem alguém do DF aqui, mas mesmo quando você contrata alguém do Distrito Federal, por exemplo, as coisas são diferentes, a nota que vem para a gente, né? Então, é preciso conhecer. Vocês não vão precisar, como eu falei no início, o ideal é ter um profissional da área de contabilidade apoiando, dando esse suporte para vocês, né? Vai conseguir fazer essas diferenciações. Mas eu entendo que os gestores da organização, é importante que eles tenham presente como que funciona, não é saber das coisas pequenas, da miudade, talvez, mas compreender como que as coisas se relacionam, como que funciona de modo geral, para poder tomar as decisões, né? Para poder buscar as informações, para poder fazer os procedimentos. Não sei se eu acho que eu cansei de falar já também, vocês devem ter cansado de ouvir minha voz. E aí, eu não sei, Regiane, se a gente já abre para uma conversa. Sim, podemos já abrir para quem tiver dúvidas já ir perguntando. Se precisar voltar em algum ponto ali, a gente volta também. Eu tentei terminar com um tempinho de sobra para a gente estar com uma folga. Eu fiquei com uma dúvida ali sobre o livro de matrícula. Como é que é esse livro? Isso é para cooperativa, né? Para as cooperativas. O livro de matrícula, ele é tipo... ele é como se fosse uma conta corrente. Quer dizer, eu devo ter uma aqui. Inclusive, ele nem é usado mais livro, tá? Assim, o livro, aquela lei é de 1971. Então, a gente tem, assim, é uma ficha que tem lá o nome do associado, seus dados pessoais, tem um código, cada cooperado, no caso, tem um número, tem uns que até colocam foto e tal. E aí é a minha ficha de inscrição. No final, eu, cooperado, assino, então eu passei a aderir ao Estatuto Social, e ali vai constar quanto que eu contribuí, quanto que eu coloquei de cota, o dia que eu me retirar vai constar a minha saída, vai constar a minha assinatura. Então, a lei fala os elementos essenciais que tem que ter nesse livro de matrícula. Mas ele é uma espécie, ele é uma ficha, tá? Ele é uma ficha. Enquanto a gente está falando aqui, então não importa que não seja livro, tá, Regiane? Inclusive os próprios livros que são mencionados, de ata das Assembleias Gerais, atas da diretoria, atas do Conselho Fiscal, tudo isso hoje, inclusive a lei prevê, ele pode ser definido no estatuto que não será mais um livro manuscrito, mas será um arquivo de folhas soltas, em que tu pode digitar e no final todo mundo assina, arquiva numa pasta. Ah, sim. A figura do livro manuscrito, ela não é mais obrigatória, né? Mas tem que prever, o Estatuto Social tem que prever isso, tá?
que prevê que vai ser adotado um regime de folhas soltas para registro das atas. E aí a figura do livro vai existir num outro formato. Ok. O João ergueu a mão, quer fazer uma pergunta, João? Boa tarde a todos. Quero parabenizar aí pela contribuição, uma excelente contribuição. Eu gostaria de saber o seguinte: a gente sabe que existem vários tipos de cooperativas, né? Tem a cooperativa de produção, de trabalho, de transporte, a cooperativa de crédito. Aí eu gostaria de saber se essa lei dos livros, ela cabe a todos os tipos de cooperativa ou existe uma lei que vai tratando de forma específica de cada tipo. Então, Cabe para todas as cooperativas essa questão dos livros? Então, João, a Lei 5, a Lei das Cooperativas, aquela lei lá de 71, ela é a principal lei que rege as cooperativas. Cada tipo diferente de cooperativa que foi sendo criado ao longo dos anos no Brasil, foram sendo feitas leis específicas, e no início delas, ou ao final, sempre vai dizer assim, que se aplica o que não for previsto nessa lei. As cooperativas de trabalho têm uma lei, 2000 e alguma coisa, não lembro mais o número dela. Então, ela vai dizer assim, essa lei vai tratar de cooperativas de trabalho, e aí tem dentro de trabalho, de produção e de serviço, são mesmo chamar de cooperativa de trabalho, e aí vai dizer assim, o que não tiver aqui nessa lei, vai valer o que é a lei principal. Então, por exemplo, se na lei das cooperativas de trabalho não tiver dito que dispensa o livro A, B ou C, vai valer essa lei geral. Vou te dar um exemplo que também é uma excepcionalidade da lei das cooperativas de trabalho. Na lei das cooperativas, diz que você só pode constituir e manter funcionando uma cooperativa com no mínimo 20 cooperados. A lei das cooperativas de trabalho, ela excepciona essa situação e diz que você pode constituir uma cooperativa com 7. Então, sim, existem pontos específicos excepcionalizados para tipos de cooperativas. E aí, quando você tem um tipo de cooperativa, a gente tem que pegar a lei daquele tipo de cooperativa e ver o que tem de diferente. O que não tiver de diferente lá, vai ter que seguir essa aí, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se tem algo sobre livros aqui, quando vai aparecendo outra pergunta, das cooperativas de trabalho, se muda alguma coisa. Seria uma coisa. Mas o pessoal pode fazer outra pergunta enquanto eu pesquiso aqui. A Rosângela levantou a mão. Boa tarde. Assim, ó, a minha pergunta, quando a gente estava falando ali de bens, por exemplo, nós somos uma associação, né? Nós criamos uma associação para ter, né, o CNPJ para grupos informais, e a gente tem uma dificuldade, por exemplo, nos bancos tradicionais eu não consigo abrir conta. E eles dizem que é alguma coisa no meu estatuto que a gente tem que mudar. E ninguém nunca me diz o que tem que mudar. Só que a gente verificou, só que ninguém nunca explica o que né, a gente tem ela desde 2015 e eu não consigo abrir conta em Sicredi, bancos assim, nenhum eu consigo, que eles só me dizem, vocês têm que mudar o estatuto. Mas a gente começou a se organizar na questão que transformar ela numa cooperativa, porque a gente é uma associação, mas trabalha como cooperativa. E ninguém nunca nos explicou essa diferença, né? Só que, o que é a minha dúvida? Nós, enquanto associação, nós recebemos uma cedência de um prédio, né, por 10 anos, um prédio do poder público, para nós fazer a reforma, para a gente ir mais... a possibilidade de um recurso vindo para esse prédio. Daí eu tenho ali, né, o documento da cedência em nome da associação. Se no caso nós transformarmos a associação numa cooperativa, como é que fica? Essa é a minha dúvida, como é que fica nessa questão da nossa cedência? Porque quando nós recebemos ela é associação, né, ela consta ali a cedência para a Associação de Empreendimentos de Economia Solidária, por 10 anos. Então, assim, a gente está no ponto que, olha, nós precisamos transformar ela numa cooperativa, porque a nossa organização é como cooperativa,
como é que ficaria? Porque a gente tem, né, algumas barracas que foram cedidas, alguns equipamentos, enquanto a associação. Como é que ficaria se eu mudo para a cooperativa? Eu perderia a cedência, eu teria que entrar com alguma documentação. Eu já aproveito que, como surgiu ali, que essa é uma grande dúvida que a gente está se batendo, né? Tá, respondendo duas coisas, né? Eu vou começar por essa do prédio. Primeiro que você não vai transformar a associação em cooperativa, isso não é possível. Você vai acabar tendo que ou deixar a associação constituída, aberta, mas você vai ter que criar uma nova, a cooperativa vai ter um novo CNPJ, ela vai ser uma outra pessoa jurídica. Tá? Não vai ser aquela mesma pessoa jurídica da associação, mesmo que sejam as mesmas pessoas, os mesmos objetivos, ela vai ser uma outra pessoa jurídica, vai nascer outra coisa. E aí, nesse sentido, o que tu pode fazer, né, é negociar com esse poder público que fez a cessão, a cedência, olha, nós que éramos... Qual é a atividade de vocês? A nossa atividade são várias, né? Porque são vários empreendimentos que se juntaram. Não, né? vamos pensar, artesanato, então. Isso. Então, um exemplo. Bom, nós somos aqui um grupo de artesãs que conseguimos uma cessão de uma... Porque nos organizamos enquanto associação. Esse mesmo grupo agora, ela está se organizando enquanto cooperativa. Então, tu vai falar com quem fez a cessão, porque o objetivo social da cessão, objetivo social e econômico, quando o poder público fez a cessão, ele vai continuar existindo. Só vai trocar a pessoa jurídica responsável pela cessão. Mas sim, você vai precisar dessa intervenção, né, que haja essa compreensão de que é um novo CNPJ, uma nova pessoa jurídica, não é só um número que muda, né? Uma nova pessoa, e essa cessão precisa ser transferida de um para o outro, você vai precisar da concordância do poder público. Outra coisa que você pode fazer é manter, se você não vai encerrar a associação, você vai ter um CNPJ da associação e da cooperativa. Você mantém a cedência, vamos supor, o poder público diz, não quero fazer mudança e tal. Você mantém a associação só para fins organizacionais, de fazer a defesa dos direitos de vocês e manter essa sessão, e a cooperativa pode funcionar no mesmo espaço. Porque a própria associação pode ceder o espaço para a cooperativa funcionar ali dentro, sabe, depois. Mas isso se o poder público não for compreensivo, né, numa situação extremada, assim. Do banco, desculpa. Se o banco não te disser por que é que eles recusam, fica difícil, tá? Eles precisam apontar, os bancos têm esses setores de análise de crédito e tal, mas, assim, eu posso dar uma olhada no teu estatuto, mas se tiver todos os elementos que a lei pede, que não são muitos, não tem muito porquê, assim. Mas nem as cooperativas de crédito não abrem? Não, só me dizem que a gente teria que mudar alguns itens do estatuto. Nós achamos que é porque nós criamos a associação para ela representar um fundo solidário, né? Dar na época, para dar um ente, então, dentro do nosso estatuto consta um fundo rotativo solidário. A gente acha que pode ser que seja isso, porque o restante... a gente fez exatamente como deveria ser criado uma associação, né? De que ano é o estatuto de vocês? 2015. Ele já é um estatuto com a lei nova, então... Daí assim, a gente tem lá, o presidente e o tesoureiro, está bem especificado que são responsáveis pela conta, tá tudo, né? A única coisa que a gente tem de diferente é que a gente tem esse fundo rotativo solidário nele, né? E um fundo para questão de, né, para estrago de equipamento, essas coisas, né? Por exemplo, o setor de alimentação precisa da batedeira, tem essa questão desse fundo para esses danos, né? Mas é a única coisa que nós temos ali. Então, fora isso... Mas também não me parece que seja algo relevante para... Eu acho que só teria que pedir para com quem tu dialoga lá no banco, te informar qual é o motivo, senão realmente fica bem difícil, né? E uma contadora me disse que... Por isso que eu perguntei essa questão da associação, porque uma contadora, né, que conversou com nós, ela falou que teria
que se transformaria a associação em cooperativa, né? E agora, quando me diz assim, nós pensamos, então a gente, né, vai ter que deixar né, extinguir a associação para uma cooperativa, e ela diz, não, a gente consegue transformar, então isso necessariamente não dá. Então a gente teria, então seria para poder até ficar com esses... porque nós levamos muito tempo para conseguir a cedência, sabe? Nós estamos na batalha já há 6 anos, então a gente conseguiu ela. Aí o medo era esse. Mas a nossa parte da questão, assim, de fornecer serviço, a gente tem músico, né? A gente tem a questão do artesanato, alimentação, a gente basicamente trabalha como uma cooperativa, né? Daí isso atrapalha na questão das notas, da questão do trabalho. Então, e quando eu conversei, a pessoa disse, não, vocês podem transformar a associação em cooperativa. E daí me deu todas essas dúvidas. Não, tudo bem. É que assim, é que são tipos jurídicos bem... Existe a figura das transformações de tipos de empresas no Brasil, tá? Mas entre outras coisas, eles estão em locais diferentes de registro, tá? A tua associação está registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas. As cooperativas são registradas nas juntas comerciais. Inclusive, os processos são bem diferentes, tá? Então, assim, quando ela fala em transformação, eu não sei como que a Receita Federal está procedendo, te confesso, nunca fiz, como que ela está procedendo em relação a isso, de fazer uma migração com o mesmo CNPJ e etc. Estão, inclusive, em lugares diferentes, tá? Mas aí, qual é o estado que você está? Rio Grande do Sul. Está no Rio Grande do Sul? Tá, só se a junta comercial tiver algum procedimento de convênio com os cartórios, que ela busca o registro, sabe? Porque, de fato, assim, o ato constitutivo está em lugares diferentes. A junta comercial recebe sociedades que são registradas em cartório, recebe para transformar em sociedade empresária. Mas a associação e cooperativa são tipos jurídicos bem distintos, tá? Só se eles já estão com algum procedimento novo que está aceitando esse tipo de migração, porque realmente são bem diferentes. Uma nem tem fins econômicos, que é a associação, e a cooperativa realmente ele tem esse objetivo de comercializar, né? Que não é o caso das associações, tá? Mas, assim, se ela disse para ti que dá para fazer e usar o mesmo CNPJ, vai lá, vai que dá certo. Eu te confesso que eu nunca fiz e estão, inclusive, em lugares diferentes, assim, tá? Mas se ela está te atendendo e diz que vai fazer, só ver essa questão, se vai manter o mesmo CNPJ, né? Porque, geralmente, tu não consegue fazer isso, porque são tipos jurídicos bem distintos, assim. Mas manda não sei se tu tá no grupo lá, me chama ali que depois eu vejo isso para ti mais especificamente também. Rogério, eu tenho mais uma pergunta. Ali sobre as assembleias geral que tu colocou da divulgação, né? Se alguém reclamar que não está num jornal, num veículo de comunicação, é obrigatório, quando for fazer uma assembleia geral, colocar nos meios de comunicação? Sim. A lei geral das cooperativas fala de publicação em jornal de circulação. Aqui, ó. A lei geral das cooperativas fala assim: as assembleias serão convocadas com antecedência mínima de 10 dias e os editais são afixados nas dependências mais frequentadas, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares, tá? Então, isso é uma previsão legal. Então, tem que colocar lá uma folhinha, pelo menos, na sede da cooperativa, tem que fazer a publicação no jornal de circulação local, pelo menos, e fazer a comunicação por carta, circular, e-mail, grupo, qualquer coisa assim. Então, o máximo de divulgação. E aí vem as exceções. O João falou das cooperativas de trabalho.
como a ideia é simplificar o processo de funcionamento, a lei da cooperativa de trabalho já não fala na publicação em jornal. Então, já fala só de uma carta direta para o cooperado, em que ele assina que recebeu, é importante que ele assine, e que todos sejam comunicados e tenham recebido. E aí isso faz parte do processo de registro, mas aí não precisa publicação em jornal. Então, cada tipo de cooperativa vai ter sempre, mas de regra, a lei geral fala publicação em jornal também. Tem uma mão erguida ali para fazer pergunta? Pode fazer. Oi, Rogério. E se algum desses que está no conselho da Assembleia Geral sair, se desligar da cooperativa, como que funciona? Desculpa, eu não entendi. Pergunta. Alguém que está no conselho de administração... Isso. Se ele se desligar da cooperativa. Tem que ver o que Não está... de administração, na Assembleia Geral, né? Que é, se ele se desligar da cooperativa, como que funciona? Ele é administrador e vai sair da cooperativa? Não, ele faz parte que nem se ele fosse fazer parte da Assembleia Geral. Uhum. Daí tem essa reunião que é anual, né? Uhum. Daí como é que faz se ele querer se desligar, não querer mais ser cooperado? Não, o desligamento é assim, ó. O desligamento da cooperativa, ele se dá lá naquele livro de matrícula. Sim, esse a gente tem. Isso. Então, assim, não precisa ser na Assembleia. A Assembleia pode... Mesmo ele fazendo parte da Assembleia. É que assim, ó, que a Assembleia, ela não é a diretoria, ela é um grupo... A Assembleia é só o grupo de pessoas que se reuniram naquele dia, de associados. Isso dali faz parte da diretoria daí. Não, é assim, ó. A Assembleia, ela é o conjunto de associados que se reuniram num determinado dia. Ele não é a diretoria, no caso. Então, assim, eu sou cooperado da tua cooperativa, tá? Daí eu vou na Assembleia. Logo, eu, como cooperado presente, faço parte da Assembleia. Então, mesmo que, se eu vou lá e já me desliguei da cooperativa, eu não posso nem votar e nem fazer nada. Tá, essa era a minha dúvida. Não, se eu já pedi para sair antes, lá no livro de matrícula meu já consta que eu já saí em abril e está fazendo a Assembleia em maio. Eu nem posso mais ir lá, eu já não sou mais cooperado, não tenho mais direito à voz e voto. Eu posso ir na Assembleia participar porque ela é pública, mas eu não tenho direito a tomar decisões, por exemplo, e nem compor o quórum, né? Aquele quórum mínimo de 10 pessoas, aí tem 9 mais eu, que eu já me retirei, já não posso contar ali. Não sei se eu te respondi também o que era. Não, entendi. Era essa a minha pergunta, só não sei não me especificar direitinho. Tá certo, tá tudo bem. Obrigada. Ednete, pode perguntar. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou Ednete, aqui do Pará, uma cooperativa de mulheres. E a minha dúvida é assim, nós temos uma cooperativa de produção, roupas de frutas e seus derivados. A minha pergunta é na questão de operar com venda, no caso, digamos, patrimonial, na questão mais patrimonial. A gente estava vendendo uns produtos, né? E na hora do pagamento, a pessoa não pagou na conta da cooperativa, tipo, pagou na minha conta, pagou através de Pix. E aí, como é que fica essa questão, se, tipo, para a cooperativa, se a gente vai ter algum tipo de imposto? Como é que fica? Assim, eu estou com essa dúvida. Então, uma coisa que a gente fala é assim, ó, nós não aconselhamos que a movimentação financeira das pessoas jurídicas sejam feitas em contas de pessoas físicas e nem
nem despesas pessoais, né, da pessoa física, aluguel da sua casa, né, conserto do seu carro pessoal, sejam pagos pelas contas da pessoa jurídica. É preciso fazer essa divisão. Mas algum procedimento, eventualmente, como assim, uma eventualidade, essa movimentação que você falou aí, a contabilidade consegue resolver, sem com que se configure o que nós falei lá atrás da confusão patrimonial. Tá? Por exemplo, se a contabilidade de vocês estiver registrado de forma bem clara, que eu vendi para o João, está aqui a nota fiscal, R$10.000, o João, em vez de depositar na conta da cooperativa, depositou na conta da Ednet, depois a Ednet pegou o dinheiro, como ele fez lá o movimento errado, transferiu para a conta da cooperativa, a contabilidade, o contador, ele tem condições, obedecendo as regras da profissão e legais, de fazer com que essa movimentação seja clara o suficiente para não haver confusão patrimonial. Tá? O que não dá para fazer? Vendeu R$10.000, entrou 10.000 na conta da Ednet, que passou 500 para o João, 300 para o Antônio, já pagou o aluguel da cooperativa da conta dela mesmo, sabe? Porque aí tu começa a ter um descontrole que vai gerar essa questão de não ser possível separar o que é da Ednet e o que é da cooperativa. Mas sempre que você tiver controle, não é só o fato, tá, Ednet, de que passou pela minha conta vai dar problema. Não, isso, desde que tu mantenha os registros e seja registrado da forma adequada, isso não chega a ser um problema, assim, diretamente, tá? É porque, assim, eu tenho também uma empresa no meu nome, né? Aí eu fiquei preocupada se eu ia ter algum problema também com a minha empresa, né? Porque era o meu CPF que estava rolando ali, porque, na verdade, eu sou do financeiro da cooperativa. Aí eu fiquei preocupada também por essa questão também da minha empresa. Mas a tua empresa entrou na movimentação também? Não, foi o meu CPF, né? Uhum. Não, mas aí a tua... Mas a tua empresa não tem nada a ver com a história também. Ah, tá. Outra questão, desculpa se eu posso perguntar mais uma coisa, a gente está com impasse na nossa cooperativa porque ela é de produção, mas a gente tem uma pequena pousada. Eu estive conversando um dia com o pessoal aqui, que entende um pouquinho mais dessa questão de leis. Antes, a pousada ela era administrada por uma empresa que era contratada pela cooperativa. Hoje, ela não está mais. Aí, a gente está com um problema de nota fiscal. Tipo, como é que eu vou dar uma nota fiscal da nossa pequena pousada ou eu posso dar com a mesma CNPJ da cooperativa? Desculpa, sendo que essa pousada, ela é da cooperativa, mas eu não tenho como dar uma nota específica dela. Aí, como que eu faço isso? A gente está no impasse aqui, porque já fomos até orientadas a fazer assim, tipo, vocês vão ter que abrir uma cooperativa só para pousada. Tipo, a cooperativa de vocês é de produção, ela não se enquadra, ou ela é de produção, ou ela é de turismo, e aí a gente está assim, um pouco aérea, sem saber como fazer. Se você puder me ajudar, me orientar, eu te agradeço. Então, não é tão simples aqui, eu estou pensando nesse movimento. Primeiro, ter nota fiscal, tá? Ter a possibilidade de emitir a nota fiscal é o menor dos teus problemas. Porque bastaria tu ir até a prefeitura, você já tem licença, pedir uma autorização para emitir nota fiscal, eles vão permitir, não sei se a nota fiscal é eletrônica já, né? Às vezes é avulsa. Isso, vão permitir que tu faça uma nota de serviço de hospedagem. A questão não é tanto emitir a nota fiscal, mas como que você trataria isso como receita da cooperativa, tá? Por quê? Porque, como não é as cooperativas, elas são feitas para prestar serviços para os seus cooperados. Tá? Então, assim, eu tenho agricultores que querem fazer uma feira. Então, eles se juntam em cooperativa e essa cooperativa, então, tem condições de organizar a feira. No caso aí, tu não tem uma atividade econômica de pessoas que são sei lá, do ramo do turismo, que tem uma pousada e tal.
Por outro lado, a cooperativa, ela acabou, tem um espaço e ela faz locações. Isso vai ser receita da cooperativa, que é a receita do patrimônio dela. A única coisa que vai acontecer aí, muito provavelmente, é que tu vai... Não é que você não pode fazer hospedagem, usar um bem da cooperativa para produzir receita. A questão é que tu vai ter o pagamento de impostos sobre como se fosse uma empresa comum, sobre essa receita aí. Entendeu? Mas isso assim, tendo isso como uma atividade secundária, né? Algo que é um patrimônio pertence à cooperativa, né? O prédio. Não é? Tá. Então, você vai ter, assim, um patrimônio que pertence à cooperativa que gera um outro tipo de receita. Que necessariamente não é para os seus cooperados, mas vai ajudar ali na constituição de um fundo, até para fazer alguma coisa para os cooperados, reverter alguma coisa em favor deles, né? Vou pensar aqui, grosso modo, tá? Você tem uma pousada que você gera receita com um valor e daqui a pouco você pode comprar um veículo para transportar o produto de vocês. Você está adquirindo um patrimônio para prestar serviço melhor para o seu cooperado. A única questão é que essa receita, ela é uma receita que vai ser tributada como de uma empresa normal. Vai pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, os impostos todos. Não me parece muito problemático, eu trabalharia por aí. Mas é aquilo que eu também falei lá no início, né? Tem um profissional aí, um contador que atende vocês, vai lá, conversa com ele, né? Tira a melhor orientação. Fazer a nota é o menor dos teus problemas. A questão é como é que você vai tratar isso, essa receita dentro da cooperativa. Você não vai poder pegar esse dinheiro e ficar passando para outras pessoas. Ele vai ter que ser uma receita própria da cooperativa, que vai ficar ali para desenvolver as atividades sociais, assim, o objetivo social dela, que é prestar o melhor serviço para os cooperados que constituíram ela, né? Que no caso de vocês, eu não sei qual é o ramo, é produção, você falou, né? Produção. De ter uma pequena agroindústria. Então, tu não vai conseguir pegar esse recurso da pousada e distribuir ele para os cooperados, né? Vai ter que ser aplicado nos objetivos sociais dela. Entendi, obrigada. Temos agora uma pergunta do Éder e depois uma da Suzete. Eu tenho uma dúvida seguinte. Eu vou citar um exemplo. Uma cooperativa que tenha sido criada lá em 2003. Ao longo do tempo, ela adquiriu uma dívida de tributos junto à União Municipal e à União Federal. No decorrer desse percurso, alguns associados se desligaram da cooperativa. Caso a União execute a cobrança desses tributos, essas pessoas que se desligaram no decorrer desse período ainda respondem solidariamente por essa dívida ou responde só quem está atualmente na cooperativa? Tá. Aqui, essa tua pergunta é muito importante, por isso, daquela introdução que a gente fez ali. Evitar a confusão patrimonial. Tu imagina um sócio, um cooperado, um administrador que gira dinheiro da cooperativa na sua conta pessoal e tal. Essa pessoa, esse gestor que mistura o seu patrimônio com o da cooperativa, eventualmente, numa ação de cobrança judicial, ele pode ser alcançado, porque o Estado pode dizer assim, olha só, essa cooperativa aí, ó, eu não consigo mais saber o que é dinheiro dela, o que é o dinheiro do presidente. Então, o presidente vem aqui para responder junto por essa dívida. Isso é confusão patrimonial, que a gente tem que evitar a todo custo. Não havendo isso, e a importância do registro contábil adequado, do registro das cooperativas, do livro da matrícula registradinho certinho, é o seguinte: não há responsabilidade dos cooperados para com as dívidas da cooperativa, nem que ele ainda seja cooperado. Nem os que estão lá vão responder com seu patrimônio pessoal. Só quem responde é a pessoa jurídica. Por isso que, lá no início, nasce outra pessoa quando tu constitui uma pessoa jurídica. Nasceu outra. Não vai atingir.
vai, por exemplo, vamos pensar um gestor que geriu mal, que fraudou processos, fraudou tributos. Ele, como gestor, pode vir a responder pessoalmente pelos atos fora da lei que ele cometeu. Agora, está tudo registradinho, está movimentado certo, está pago aqui, está registrado, está separado, não tem nada misturado. Eu sou presidente da cooperativa, ficou devendo imposto, deu prejuízo, sei lá. Cara, não tem o que fazer. Não vai ser responsabilizada a pessoa. Agora, o gestor que não cumpriu as regras do estatuto, que não cumpriu as regras da lei, que misturou o patrimônio dele ou de outras pessoas com o da cooperativa, aí o Estado vai dizer, olha só, essa turma aqui dessa cooperativa, que movimentou, aqui agora é todo mundo, vou cobrar de todo mundo, porque eu não consigo mais separar o patrimônio de um e de outro. Então, o cuidado com o registro contábil, com os livros de matrícula, para dizer quando que eu entrei, quando que eu saí, qual é a minha cota-parte, o registro das assembleias para dizer quem é o gestor, a prestação de contas adequada, apresentação de balanço, parecer do Conselho Fiscal. Tudo isso são elementos que resguardam as pessoas dos cooperados de eventuais cobranças. Então, não responde, sintetizando. A menos que tenha feito coisa errada. Suzete, qual a tua pergunta? Tá, boa tarde e parabéns pela tua explanação maravilhosa. Nós somos um grupo de artesanato de Caxias do Sul e a gente ministra oficinas também. Eu queria saber se fosse montada uma cooperativa, seria de produção e prestação de serviços junto e quantas pessoas precisam? Cooperativa de trabalho pode constituir com 7 já. 7? 7 pessoas. E no caso, as oficinas que a gente ministra e a produção nossa entraria junto? No mesmo CNPJ? Sim, no mesmo, porque a cooperativa de trabalho tem dois tipos de cooperativa de trabalho. Tem a cooperativa de trabalho de serviço e a de produção. Ah, tá. Mas é óbvio que uma cooperativa de trabalho, a cooperativa chamada cooperativa de trabalho, ela pode fazer as duas coisas. Tá. E aí tu vai dar, nós vamos ver lá na época da nota fiscal. Quando tu vender uma coisa, tu vai ter uma nota, que é uma nota de venda de circulação de bens, de coisas, que é do Estado, que vai ter ICMS, ou vai ter o tributo estadual, né? Quando você fazer uma oficina, você vai estar prestando um serviço. Aí vai ser uma nota de serviço, que é administrada pelo município de Caxias, que vai ter o ISS, vai ter outro tratamento. E aí, na hora que vai distribuir o valor para vocês, que são as cooperadas, aí vai ver ali, vai ter pagar o INSS de cada uma delas, né? Mas pode ser as duas coisas numa cooperativa de trabalho só. Tá, então, no caso, a nota fiscal sai sempre em nome da cooperativa, né? Isso, a cooperativa que dá a nota. Tá, ok. Muito obrigada. Agora tem a pergunta, para mim aparece como Coelha, eu não sei teu nome, se esse é o sobrenome, pode falar. A minha filha que cadastrou isso no meu e-mail. Olha. Criança, olha, dando continuidade à pergunta do Éder. A gente assumiu a cooperativa Mãos Dadas, que é aqui de Canoas, vai fazer 1 ano. Só que a cooperativa já estava com o antigo administrador, ele não pagou ata, não pagou INSS, e a gente foi descobrir isso quando ele abriu mão, porque ele já não tinha mais como manter, porque ela estava muito precária, equipamento, ele consumiu com tudo. A gente pegou ela precária, né? Daí essa dívida, seria dele ou é dívida da cooperativa? Porque nós parcelamos, porque estava com documentação tudo trancada, tinha que parcelar para pagar, tinha que pagar as atas, tinha que pagar tudo, né? Como funcionaria? Porque tinha muitos cooperados também, porque cadastrado no E-Social, que não estava muito tempo na cooperativa também, e ele não foi desligando, foi gerando. Bom, 2 coisas, né? Para o Estado, que é para quem vocês devem os impostos, a pessoa desse administrador é irrelevante. Ela não vai cobrar nunca dele. Ela vai cobrar do CNPJ.
E o atual presidente, ele não responde por essa dívida com o CPF dele. Se tu me convidasse para ser presidente de uma cooperativa falida, devendo, eu entraria sem problema nenhum. Porque nunca o meu patrimônio seria comprometido. Eu sou apenas o gestor da coisa. Então, seja para o Estado, imposto, seja para banco, se tomou empréstimo, seja para um fornecedor, um cliente, seja para um processo judicial trabalhista, sempre o devedor é a pessoa jurídica, é a cooperativa. Não importa quem seja o gestor, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você diz assim, ó, a dívida dele, na verdade, a dívida do imposto não é dele. Talvez a dívida não é pessoal. A dívida foi gerada, talvez, por uma má gestão dele interna. Vamos pensar assim, que eu tinha que entregar a declaração de imposto de renda da cooperativa, eu tinha que ter contratado um contador, eu não fiz. Aí isso gerou lá 5 anos de multa para a Receita Federal, R$ 2.500. Quem deve isso para o Estado é a cooperativa, CNPJ. O que o gestor fez foi ser um mau gestor. Se a cooperativa quisesse pegar assim, aqui o fulano agiu mal, aí vocês teriam que a cooperativa, o CNPJ, tentar judicialmente cobrar do João porque foi um presidente relapso e gerou um prejuízo para a cooperativa. Mas aí, qual é o teu nome, desculpa? Janaína. Janaína. Mas aí é aquela história. Por isso que existe a Assembleia Anual Ordinária, para o gestor prestar contas. Por isso que existe o Conselho Fiscal, que tem que fiscalizar e dar parecer. Para qualquer problema que aconteça num período tão curto que não gere problemas graves para uma cooperativa. Que não aconteça uma dívida tão grande que nem... Exatamente. Por isso, aqueles órgãos ali de controle todos. A importância deles serem vivos e atuantes. Entendi. Obrigada. Só para complementar... Agora tem um minutinho. Ali a Unisol tem uma assessoria jurídica e fiscal, que é aquele formulário que eu te encaminhei. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que tem lá o doutor Eugênio também, tem o Rogério, que daí é a parte, que a gente está dando um apoio para isso, mas uma questão de segurança e para informações também. Pode ficar à vontade, qualquer coisa pode ligar. Obrigado. Tem a pergunta agora da mobilizadora Ana Inês. Oi, boa tarde. Rogério, minha pergunta seria a seguinte. Aqui na região tem um grupo de mulheres que vai conformar uma cooperativa. Eles vão a brindar serviços. A quantidade mínima são 20 pessoas. Oi, Inês, desculpa, a primeira parte, eu só sei que quer saber a quantidade mínima, mas como é que era a pergunta? Início? Aqui na região, peraí que está dando eco. Você está escutando, certo? Está dando um eco aqui. Tá. Mas vamos lá, acho que dá para entender. É uma cooperativa de serviço, é isso? É uma cooperativa de serviços, sim. Então, minha dúvida seria uma cooperativa de... tem que ser uma cooperativa de serviços. Quanto a quantidade mínima de mulheres que precisam? 7 pessoas. 7? 7. Aí os órgãos de gestão também são menores, tá? Porque a cooperativa comum, vamos chamar assim, ela precisa de 6 membros no Conselho Fiscal. Daí a cooperativa de trabalho, como pode constituir com 7, já pode o Conselho Fiscal ter só 3 pessoas, sabe? Também todas as coisas são mais simplificadas, mas é 7 pessoas para constituir uma cooperativa de trabalho. Aunque seja serviço, precisa ser 7 também? Porque o trabalho ele serve para cooperativa de produção e cooperativa de serviço também. Então, no caso aí, são 7 pessoas. Tá, ok. Era isso. Acho que foram todos. Alguém mais tem alguma pergunta, que já está quase chegando ao final do nosso horário do curso?
Olha, Regiane, nunca daria tão certo o horário, né? Nunca vi isso. Se Sim. não é pergunta, vai ser... Foi respondida todas as perguntas dentro do horário. Então, aproveitando para lembrar a todos que a gente tem a lista de presença, que é muito importante de ser preenchida. E ela foi colocada no chat, também está lá no grupo do WhatsApp, tá? Agradecer a presença de todos, né, que essa aula de hoje ajuda a fortalecer os empreendimentos que aqui conseguiram tirar um pouco de suas dúvidas, e a próxima aula vai ser na quinta-feira, no mesmo horário.